Bom, gente, e com a Selic ainda em patamares elevados, desafiadores para muita gente nesse começo de 2026, tem muita gente se questionando, né? Onde buscar o retorno ideal? Tem gente que olha para os FIIs e FIAGROS em busca de diversificação. Vamos conversar então agora com Arthur Carneiro, sócio fundador da Axis, e traz as informações para a gente. Tudo bem, Arthur? Muito bem-vindo aqui no Money e no Morning Call. Bom dia. Bom dia, Muriel. Obrigado aqui por abrir o espaço para a gente. Um prazer falar com você e feliz 2026 para você. Muito obrigado, um feliz ano novo para você também. Eu quero muito entender um pouco mais sobre como é que você enxerga FIIs e FIAGROS agora nesse ano de 2026, porque tem mudança na taxação também, né, para os novos. Como é que você está enxergando? A gente vê com uma perspectiva muito positiva. Como você bem mencionou, os juros continuam muito alto, a gente tem uma perspectiva de queda de juros ao longo de 2026, mas mesmo assim ainda em um patamar elevado. Então, pensando nos fundos de papéis, que é onde a gente atua mais fortemente, você continua absorvendo muito desses juros. E continua com isenção tanto em FII quanto em FIAGRO, o que é bastante relevante. Quando você pega o que a gente chama de gross up, ou seja, quando eu pego o que seria pago de imposto numa renda fixa convencional e que eu deixo de pagar aqui em FII e FIAGRO e adiciono isso como um retorno final para o investidor, isso passa a ser muito relevante para o resultado final. A gente falando agora de tributação de imposto de renda, que começa a determinados níveis de receita, você começa a ter tributação de 10%, isso também não vai impactar o FII e o FIAGRO, o que torna ainda mais atrativo esse tipo de alocação. Então, a gente vê com muito bons olhos, acho que é um mercado que está cada vez mais maduro, tem crescido bastante, volume de negociação. No ano passado, a gente teve um crescimento muito importante, inclusive da valorização dos papéis. Então, por exemplo, o IFIX subiu cerca de 21% no ano passado, o que mostra aí já uma retomada muito forte do apetite dos investidores, expectativa que a gente tem que continue aí ao longo de 2026. E aí eu queria entender exatamente por setores a sua avaliação, olhando especificamente para os FIIs, no caso. Como é que você está enxergando esse cenário para 2026? Setor que tem sofrido ao longo de 2025, principalmente com as altas taxas de juros. A gente sabe que para 2026 tem previsão de uma taxa de juros recuando, mas ainda vai ficar acima dos 10%. Queria entender como é que você está enxergando também esse cenário especificamente para esse setor. O juros elevado atrapalha, sem dúvida nenhuma. Ele pesa na conta do empreendedor e isso dificulta que muitos projetos saiam do papel. Mas, no total, é um juros que é muito próximo que a gente vê na economia já há bastante tempo. Então, o empreendedor brasileiro está mais ou menos acostumado a isso. E também está previsto dentro do orçamento dos projetos que estão ocorrendo agora. Uma outra coisa que é muito relevante para a FII, que impulsiona o setor, é a questão da migração de pessoas que antes investiam na poupança e atualmente começam a investir em outros ativos dentro do FII, FIAGRO ou renda fixa em geral, que rendem muito melhor do que a própria poupança. Então, essa migração ela já vem ocorrendo de forma bastante ativa há vários anos. E isso fez com que começasse a sofrer uma certa escassez de funding, né, de recursos para o setor imobiliário. Então, a poupança é uma grande provedora de recursos para os fundos, para o mercado imobiliário, e quando você tem essa migração, tem essa saída de investidores da poupança, faz com que o setor imobiliário precise encontrar outras fontes de recursos. Essas fontes de recursos acabam sendo supridas pelo mercado de capitais e o FII passa a ter um papel muito importante para suprir esse tipo de investimento. Então, antes, projetos verticais, o prédio que é construído, ele usava o plano empresário. Hoje em dia, você tem uma escassez desse tipo de recurso e acaba usando o CRI, o Fundo Imobiliário investe nesse tipo de papel, dando recurso aí para o setor imobiliário. Então, eu vejo um crescimento muito importante do papel do mercado de capitais ao longo de 2026. Isso a gente já viveu bastante em 2025. Então, a expectativa é muito positiva para o mercado de capitais, apesar da Selic alta continuar atrapalhando um pouquinho o setor. Perfeito. E aí queria entender um pouco de como é que você enxerga o setor de FIAGRO, especificamente agora olhando para o agronegócio, a gente sabe, e agora há pouco a gente falava um pouco sobre o destaque no valor econômico, ali na capa do valor econômico, Arthur, que trazia um pouco do fato de que a gente vai ainda ter um agronegócio relevante, mas talvez não com o desempenho que a gente viu em 2025, principalmente em 2024, teve um desempenho ainda melhor. Como é que você está enxergando também? O agronegócio vem numa certa estabilização.
A gente teve um momento de crise muito grande. A gente começou com crise da Rússia, depois uma queda muito importante de preços, aumento de custos. Então, essas variáveis todas culminaram numa crise importante no agronegócio e fez com que a gente tivesse um volume muito grande de problemas dentro do segmento. Então, várias RJs, vários pontos de atenção que fizeram com que os investidores se retraíssem. Então, eles deixassem de investir no agronegócio. E essa certa estabilização, como você falou, a gente vem de anos de alta produtividade, então recordes atrás de recorde. Então, a perspectiva é talvez não bater novamente o recorde, mas mesmo assim mantendo num patamar elevado, com preços que estão mais ou menos acomodados, com custo que teve uma leve alta, como o valor indicou, mas nada muito relevante. Então, a perspectiva é positiva dentro de um ambiente de estabilização. E dentro de um cenário mais previsível, o empreendedor consegue se estabilizar também e conseguir ali equilibrar suas contas. Então, a nossa perspectiva dentro do mercado de capitais é que a gente consiga analisar as operações de uma forma mais ativa, entender as oportunidades, ver quais são os empreendedores que saíram desse momento de crise de forma mais estabilizada, mais confiantes aí para perspectivas futuras e, com isso, ter boas oportunidades de investimento. Esse papel de estabilização começa também a refletir nos preços dos fiagros. A gente teve uma queda muito importante no início do ano passado nos fiagros, e isso foi se revertendo ao longo do tempo. Então, no final do ano, a gente já teve um crescimento de preço bastante relevante em relação ao que era no meio de 2024 e início de 2025. Então, para 2026, a gente imagina que essa recuperação continua, então você tem a possibilidade de um ganho de capital importante com essa valorização dos ativos e ainda por cima um dividend yield, ou seja, uma remuneração mensal que é bastante relevante, especificamente nos fiagros. Agora falando, Arthur, também num longo prazo, longuíssimo prazo, como é que você enxerga especificamente os FIIs para 2028, 2030? Você acredita que tem chance, por exemplo, dos FIIs talvez superarem a renda fixa? A isenção é algo que ajuda bastante ao mercado de FIIs a superar a renda fixa, ele vem superando de forma recorrente. Acredito que sim, como disse, eu acho que o papel do mercado de capitais vai crescer ao longo do tempo, cada vez mais os investidores do setor de real estate, do mercado imobiliário, vão demandar recursos que provêm do mercado imobiliário, fazendo com que esse mercado cresça, assim como é lá fora. Então, a expectativa é muito positiva. Ao longo dos anos, como você bem mencionou, a expectativa para esse ano é de queda de juros e a expectativa para os próximos anos, até 2028, é que esses juros continuem caindo. Então, a gente tem uma expectativa positiva também por esse ângulo. Então, acredito sim que esse segmento continua sendo um segmento muito importante, é um dos principais setores da economia, é uma forma de investimento já bastante tradicional dentro do Brasil. Então, todo mundo que tem um dinheiro aplicado acaba comprando ativos imobiliários. Na hora que você vai para o mundo de renda fixa, para fundos imobiliários especificamente, você consegue fugir um pouquinho da iliquidez, você consegue diversificar de uma forma bastante importante e mantendo uma rentabilidade que tende a superar, sim, a renda fixa. Muito bem, Arthur Carneiro, sócio fundador da Access, obrigada mais uma vez, viu, pela presença aqui. Um feliz ano novo para você e para sua família e volte sempre aqui em 2026. Muito obrigado, vai ser um prazer. Feliz ano novo para vocês também. Obrigada, um bom dia.